Olá pessoal, hoje na nossa segunda aula falaremos sobre os dispositivos de um computador. Segundo o plano de ensino da nossa disciplina, nesta aula nós vamos definir os 4 tipos de dispositivos de um computador, apresentar alguns exemplos e também caracterizar esses dispositivos. Bom, na nossa aula passada, nós definimos o conceito de computador e relacionamos esse conceito à arquitetura de um computador segundo John von Neumann, né? Na nossa aula, nós vimos que um computador é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Então, para que um computador tenha essas características, os dispositivos que compõem esta máquina conseguem alcançar a definição. Então, por exemplo, vamos só relembrar que as instruções informadas para a máquina pelo usuário são realizadas a partir desse dispositivo, né, da arquitetura de um computador, dos dispositivos de entrada. As transformações dos dados são realizadas a partir da unidade central de processamento, que é composta por essas duas unidades, unidade de controle e unidade lógica e aritmética. E que o alcance de um fim determinado, que é resultante de um processamento, é exibida para o usuário a partir dos dispositivos de saída. E que essas transformações nos dados, né, muitas das vezes, para não dizer todas, é necessário o armazenamento, mesmo que temporário. Então, o computador também é provido do dispositivo de memória. Né? Sabendo que todo computador precisa ter estes dispositivos, ou seja, possui essa arquitetura genérica, então nós conversamos na aula passada sobre a evolução dessas máquinas e as consequências em relação à sociedade. Na aula de hoje falaremos sobre os dispositivos de cada um desses componentes da arquitetura do computador. Okay? Sobre esses dispositivos, essas 4 classes de dispositivos do computador, que são partes físicas, nós os chamamos de hardware. Então, o hardware de um computador refere-se à sua parte física. E aqui nós temos os exemplos, né? Dos computadores que estamos acostumados a perceber, todas aquelas peças, tanto monitor, teclado, mouse, gabinete, e as peças que estão dentro do gabinete também, são todos chamados de hardware. Então, hardware são os equipamentos, as peças físicas, né, que um computador possui. Tudo bem? Nas próximas aulas nós vamos falar de software, que também faz parte do computador, mas não são peças físicas, e sim programas, vamos chamar de peças lógicas. Então, mas isso fica para outra história, certo? Aqui o que nos interessa é definir o conceito de hardware. Hardware refere-se à parte física do computador. Então, são todas as peças que um computador precisa para funcionar e construir a arquitetura genérica, que foi esta que estudamos na aula passada. O termo hardware ele é usado para fazer referência a detalhes específicos de cada equipamento, incluindo informações detalhadas sobre seus componentes, seu funcionamento, suas restrições e potencialidades. Então, quando a gente fala de um hardware do computador, e isso imaginem que são várias peças, como nós vimos aqui no slide passado, então quando a gente fala de um hardware específico, a gente normalmente refere-se a detalhes desses equipamentos, né? As especificações técnicas desse equipamento, o que eles precisam para funcionar, quais são as restrições desse hardware. Então, quando nós estudamos os hardwares, essas características precisam ser levadas em consideração. E na aula de hoje nós falaremos dessas especificidades de alguns dos hardwares do computador, e especificamente dos dispositivos de entrada, saída, processamento e memória. Ok? Agora é importante
ressaltar que o hardware não é um termo que se aplica exclusivamente à computação, embora, obviamente, seja amplamente utilizado na computação, né? É muito comum nós olharmos para um computador e sabermos que ali nós temos um aglomerado de hardware, né, de equipamentos que compõem a máquina. Mas hardware em si é qualquer dispositivo físico de uma máquina. Não há nada errado, por exemplo, com a frase levarei o hardware da minha TV para consertar, né, porque a televisão é um equipamento eletrônico que tem dispositivos lógicos e tem dispositivos físicos, e esses dispositivos físicos também são hardware, assim como os do computador. Então, quando eu falo levarei o hardware da minha televisão para consertar, isso significa que o equipamento físico está com algum defeito e precisa ser consertado, ok? Então, o hardware, esse conceito está presente em vários equipamentos eletrônicos, não somente do computador. Mas é obviamente que esse termo é muito relacionado à computação. Aqui eu citei alguns exemplos de hardware do computador, ou seja, alguns dispositivos que compõem o computador. Periféricos de entrada, periféricos de saída, fonte de alimentação, placa de vídeo, processador, memória, placa-mãe, placa de rede e temos muitos outros, certo? Todos esses equipamentos, esses tipos de equipamentos, são hardware que compõem o nosso computador, a nossa máquina, certo? Estaremos especificando alguns desses hardwares na aula de hoje. Por exemplo, os periféricos de entrada, né? São hardwares que nós utilizamos para interagir com a máquina. Os periféricos de entrada são, em geral, os dispositivos que nos permitem fornecer dados ao computador. A partir dos periféricos de entrada, informamos o que precisamos que seja feito e com quais informações. Então, se eu quero utilizar um computador, eu utilizo os hardwares, mais especificamente os periféricos de entrada, para fornecer informações à máquina, tá? Para dar instruções a essas máquinas. Dispositivos de entrada são dispositivos que fornecem informação para as operações de um programa de computador, também chamados de unidades ou periféricos de entrada, certo? Então, os nossos dispositivos de entrada, unidades de entrada, periféricos de entrada são sinônimos. Os periféricos de saída nos oferecem o resultado do processamento. Os dispositivos de entrada, os periféricos de entrada, nós utilizamos para fornecer as instruções para a máquina. Já os hardwares, que são classificados como periféricos de saída, nos fornecem o resultado de um processamento. A partir dos periféricos de saída, podemos receber a resposta da interação com o computador. Então, imagine aqui, né? Deixa eu só abrir a caneta aqui. Nós, que somos os usuários, tá? E aqui está a máquina. Então, essa máquina, como nós sabemos, já que é um computador, possui vários hardwares aqui, é um aglomerado de hardware, um aglomerado de equipamentos. Dentre esses equipamentos, nós temos os dispositivos de entrada e também temos os dispositivos de saída e vários outros hardwares aqui, que vou chamar de H. Então, nós, usuários, quando vamos utilizar esse computador, esse PC, então nós utilizamos os dispositivos de entrada para dar informações para a máquina, ou seja, instruções, e ela vai funcionar. E ela, a partir dos dispositivos de saída, vai nos fornecer o resultado do processamento, da interação com o usuário, certo? Então, esses hardwares específicos, esses periféricos de entrada e saída, são o que nós utilizamos para interagir com o computador em si. E aí nós vamos ver agora alguns exemplos de dispositivos. Tá? Uma vez que nós temos a máquina,
nós podemos interagir com ela a partir dos dispositivos de entrada de diferentes maneiras. Depende do dispositivo que estaremos utilizando, ou seja, depende do hardware que estaremos utilizando. Assim como a resposta da máquina que nós vamos observar, a interação resultante do processamento que ele faz aqui, nós podemos observar também de diferentes maneiras. Depende do dispositivo de saída que estaremos utilizando. E aqui eu tentei trazer uma figura para mostrar essas várias diferenças de interação a partir dos dispositivos de entrada e a partir dos dispositivos de saída. Então, aqui na figura, essa parte cinza é o nosso computador, tá? E aqui em verde são as várias formas que nós podemos interagir com a máquina fornecendo as instruções. Ou seja, são as várias formas que nós podemos interagir dependendo do dispositivo de entrada que utilizamos. E aqui em azul, aqui em verde, né? E aqui em azul, são as várias formas que nós podemos receber o resultado da interação. São as formas de dispositivo de saída. Então, olha só. Como dispositivo de entrada, aqui em verde, nós podemos interagir com a máquina a partir do teclado, a partir do mouse, a partir do touchscreen, né? Por exemplo, considerando que o smartphone é um computador, é comum nós fornecermos programa para esse computador a partir do touchscreen, porque nos smartphones hoje em dia quase que todas as telas têm essa tecnologia do touch. Então, tocar na tela é uma forma de fornecer instruções para a máquina, é uma forma de interação. Então, é um dispositivo de entrada. Nós também podemos interagir e tem dispositivo de entrada para isso, por exemplo, para reconhecimento de voz, para reconhecimento de atitudes de movimento, né? Então, nós temos sensores para isso. Então, nós podemos interagir com a máquina de diferentes formas. Como assim interagir com a máquina a partir do reconhecimento de voz? Vocês podem até não ter imaginado, mas é bem simples, utilizando o microfone, por exemplo. Então, o microfone é um dispositivo de entrada que nós podemos fornecer comandos para a máquina a partir dele. Tá? E a partir dos sensores, né, dependendo do computador que a gente usa, se a gente faz um certo movimento, ele pode entender isso como um comando e realizar alguma ação a partir disso. Existem, por exemplo, muitos videogames hoje em dia que possuem essa captação dos nossos movimentos como comandos. Então, esses sensores para captar os movimentos também são dispositivos de entrada de um computador. Okay? Já sobre os dispositivos de saída, nós temos clássicos, né? O display, ou seja, o monitor, a nossa tela, onde nós observamos o resultado de processamento. O som, né? Os sinais sonoros que o computador produz também, os sons nós entendemos como uma interação de resposta do computador. E a vibração também. Existem dispositivos, né, que vibram e nós entendemos que essa vibração é alguma resposta de processamento. Por exemplo, e mais uma vez trazendo para o mundo dos jogos em videogame, tem alguns controles que vibram. E essa vibração, dependendo da ação que estamos fazendo, nos quer dizer alguma coisa. Então, a vibração em si é um dispositivo de saída. Pensando na acessibilidade das pessoas com deficiência, também a vibração poderia ser um dispositivo de saída que ajude a interação entre pessoas com deficiência e a máquina, a depender da deficiência. Então, percebam que para a interação com a máquina nós temos diferentes tipos de interação. E esses diferentes tipos de interação vai depender de qual dispositivo nós estamos utilizando. Os tipos de dispositivo de entrada e os tipos de dispositivo de saída. Para ficar ainda mais claro essa questão dos dispositivos, vamos mostrar os exemplos que estamos acostumados no nosso dia a dia. Então aqui nós temos alguns periféricos de entrada, alguns hardwares que são periféricos de entrada. Como eu falei para vocês, o teclado é um periférico de entrada, ou seja, nós, usuário, utilizamos esse hardware, o teclado, para fornecer instruções para a máquina ao digitar.
O mouse também é um dispositivo de entrada. O joystick, né, é um dispositivo de entrada. Microfone é um dispositivo de entrada. Scanner também é um dispositivo de entrada. Câmera, né, é um dispositivo de entrada, ou seja, a partir do momento que nós fornecemos a nossa imagem, essa imagem pode ser interpretada como um comando para o computador. Ela consegue capturar informações do ambiente para a máquina. E dependendo do programa de computador que se utilize, a imagem sendo capturada, o movimento dessa imagem, ou o movimento dos olhos, o movimento da mão, da cabeça, pode significar um comando específico que deve resultar em um processamento. Então, a webcam é um dispositivo de entrada. O monitor, apesar de ser claramente um dispositivo de saída, mas se ele for provido da tecnologia touchscreen, ele também pode ser um dispositivo de entrada. No caso do smartphone, é bem comum que o monitor provido de touchscreen seja um dispositivo de entrada. Então, o dispositivo de entrada em si é o touch, mas como esse touch é no monitor, então o monitor, se for provido de touch, é um dispositivo de entrada. Luvas, também, e aqui mais uma vez podem ser uma grande interação para pessoas com deficiência. Então, há diferentes dispositivos de entrada, diferentes hardwares que são dispositivos de entrada, que a gente pode utilizar para interagir com a máquina. Tá? Aqui é o scanner, não esqueça, não é uma impressora. É uma diferença entre scanner e impressora. Scanner é aquele hardware que nós utilizamos para digitalizar alguma coisa. Isso é uma entrada. A gente consegue fornecer um documento físico e transformar ele em digital. Então, essa é a entrada de informação que nós estamos tendo. A impressora, já por outro lado, seria um dispositivo de saída. Falando em dispositivo de saída, aqui eu coloquei para vocês também alguns exemplos dos periféricos de saída. Obviamente o monitor, porque nós conseguimos visualizar a resposta da interação com a máquina a partir dele. A impressora também é um dispositivo de saída, porque a gente consegue imprimir um documento digital para o meio físico. Data Show é um dispositivo de saída que nós utilizávamos muito nas nossas aulas presenciais, não é mesmo? Hoje em dia eles estão lá descansando, estão de férias por mais de um ano. Fone de ouvido também são dispositivos de saída, assim como as caixinhas de som. E o joystick, como nós conversamos, também pode ser um dispositivo de saída se eles forem providos de vibração. A vibração do joystick nos dá uma informação reativa do processamento do computador. Então, se eles forem providos dessa tecnologia, eles também, além de serem dispositivos de entrada, podem também ser dispositivos de saída. Okay? Então, já definimos o conceito de hardware, que são os equipamentos físicos que compõem o computador, e que esses hardwares podem ser classificados em diferentes tipos. Dentre eles, os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Já sabemos exemplos de periféricos de entrada e que todos eles são utilizados para que o usuário forneça comandos para a máquina. E já sabemos exemplos, aqui estão eles, dos periféricos de saída. E esses periféricos de saída, esses dispositivos de saída, são utilizados para que o usuário perceba a interação com a máquina, perceba o resultado do processamento do computador. Okay? No próximo vídeo estaremos falando de outro tipo de hardware, que é o processador.